Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar de uma matéria de teologia sistemática chamada Cristologia. Essa matéria vai tratar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar dos ofícios de Cristo. Quando nós olhamos o primeiro homem criado, nós podemos ver nesse homem os 4 ofícios. Adão. Adão como um profeta, porque ele de fato ouvia a voz de Deus e a transmitia. Ele transmitiu isso à nossa irmã Eva sobre a situação, provavelmente daquele fruto que não era para comer. E ele seria aquele que iria transmitir a palavra de Deus ali naquele tempo para as pessoas. Mas Adão também não é só um profeta, ele também é um sacerdote, porque antes da lei estabelecida do Monte Sinai e o Monte Horebe, de acordo com Êxodo 19 e 20, né, antes dessa lei estabelecida, nós tínhamos o homem da casa como um sacerdote. Mas Adão também não era só profeta e sacerdote, Adão também era um juiz. Por quê? Porque as causas que ali surgissem, de fato, ele seria aquele que julgaria essas causas, nesse sentido. Mas também Adão era uma espécie de um rei, porque Deus, quando criou o homem, deu domínio sobre todas as coisas. Isso tem uma ideia de realeza, de domínio. Tá? Só que o pecado chegou e roubou de fato essas atribuições do homem. E quando ele as tem, tem de uma forma deficiente, por causa do pecado. Só que em Cristo nós podemos ver esses ofícios restaurados. Cristo, de fato, é um rei por excelência. De acordo com Apocalipse 19:16, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Quando o anjo apareceu à nossa irmã Maria, e Lucas vai descrever a questão em Lucas 1, a partir do versículo 26, Lucas, Evangelho conforme Lucas, capítulo 1, versículo 26 a seguir, nós vamos ver de fato que o anjo vai dizer que Jesus ocuparia o trono de Davi como um rei, de fato. Só que Jesus não é apenas rei, mas Jesus também é um profeta. E no Evangelho conforme João, capítulo 6, versículo 14, depois de Jesus realizar um milagre miraculoso, o pessoal disse, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Olha só que interessante. Mas Jesus, observando no Novo Testamento aqui, nós podemos dizer assim, né? Ou à luz do Novo Testamento logo mais, nós vamos observar que Jesus é pleno nesse sentido profético. Por quê? Porque além de ser o profeta, basicamente, ele é a palavra profecia. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim diz o Senhor. Jesus, ele fala assim, eu porém vos digo na primeira pessoa. Olha só que tremendo. Mas Jesus também não é só um profeta e rei. Jesus também é sacerdote. Tá? Uma profecia do Antigo Testamento, no Salmo de número 110, verso 4, vai dizer, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só. E essa profecia estava associada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 5 e 6, vai mostrar Jesus de fato como esse sacerdote. Hebreus 7, 25 diz que ele vive para interceder por nós como sacerdote. Hebreus 4, 14 a 16, basicamente vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote que pode nos socorrer, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, e ele é o nosso sumo sacerdote que pode nos socorrer. Mas Jesus não é somente profeta, rei, sacerdote, Jesus também como juiz. Juiz, nesse momento, Jesus vai trabalhar em 2 esferas como juiz. De acordo com 1 aos Coríntios 3, a partir do versículo 10, ele vai trabalhar como juiz para julgar a qualidade das obras dos crentes. Observe, não é para julgar se o crente está salvo ou perdido, mas a qualidade das obras, aquilo que os crentes fizeram para o reino de Deus. E logo mais Jesus julgará diante do trono, Jesus julgará no trono branco, onde as pessoas ali estarão diante, os perdidos de todos os tempos, e Jesus se assentará no trono para julgar, o chamado grande trono branco, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Jesus julgará com justiça, sem parcialidade. Então, em Cristo podemos ver os 4 ofícios de fato: profeta, rei, juiz e sacerdote. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.